Analícia Soares correu para abrir alas para o professor Dionísio da Silva. Professor, seja bem-vindo, boa noite. Oh, abre alas que eu quero passar. Boa. Muito obrigado, boa noite, Poliana querida, boa noite, Leno. Leno ainda pouco me ligou, não tem musiquinha, professor? Já teve, né? Agora teve, professor. Segunda-feira. Especialmente de um colorado para um gremista e uma flamenguista. Abre alas. Abre alas, abre alas. Poliana, mas nós temos algo em comum, que você é rubro-negra, tem pelo menos o rubro ali, o vermelho. É, não é? O Leno é um homem azul. O Leno está mais afastado de nós, professor. Mas, ó, Poliana, hoje o assunto é BRT, que eu acho que ninguém sabe o que é, né? Todo mundo fala BRT pra cá, BRT Transcarioca, Transoeste, Transtudo, né? Mas o que é o BRT, professor? Poliana, gostei do Transtudo. Temos que inaugurar logo aí esse Transtudo, levar para qualquer lugar, né? Mas assim que nascem as palavras, né? Olha, o BRT, que ninguém sabe, ou poucos sabem, tá bem uma amostra da viagem que as palavras fazem. Ônibus foi uma palavra inventada lá, inventada não, trazida do latim. Em latim, omnibus quer dizer para todos, ônibus, e um francês inventou um meio de transporte, semelhante a um pau de arara, mas mais confortável, que cabia muita gente, chamou de ônibus, cabia todo mundo ali, não é, para levar. Depois veio o bonde. Aqui no Rio, já o ônibus é uma criação da primeira metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX, acho que em 1868, o bonde no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, puxado ainda por animais, teve esse nome porque, para facilitar o troco, havia um bilhetinho onde no verso estava escrita a palavra em inglês bond, e com o desenho do veículo. E bond quer dizer apólice em inglês, mas passou a designar o veículo que ali estava desenhado. E agora nós temos o BRT, que é uma sigla de bus, que em inglês é ônibus, rapid, e transit, quer dizer trânsito rápido de ônibus, ou ônibus de trânsito rápido, uma tradução assim, ele vai ligeiro, né? Essa é a ideia da coisa. No Paraná chama de ligeirão, né? Ligeirinho, ligeirão, tem o ligeirão e o ligeirinho. Foi uma invenção do Jaime Lerner lá, esse meio de transporte, quando ele dirigiu a modernização de Curitiba nos anos 70. Mas o BRT, então, são 3 palavras em inglês, abreviadas, e que são pronunciadas em português. Ninguém diz BRT, nem diz Bus Rapid Transit, diz BRT, diz essas iniciais em português, não é? Então, isso é depois o bonde passou a ser conduzido por eletricidade, movido por eletricidade, não mais por burros. Machado de Assis tem belas crônicas sobre animais que são abandonados, que trabalharam no bonde, puxando o bonde, como burros e cavalos, e depois não são mais usados e ficavam aí no espaço público do Rio, morrendo a míngua. Ele lamentou isso em algumas crônicas. Mas naquele tempo não tinha aposentadoria para os animais, né? Ainda não tem, devia ter. Professor, o senhor gosta desse nome que nós adotamos, o BRT? Acho um horror. Acho um horror? Até parece que os antigos animais que puxavam as carroças agora dirigem os projetos, porque eles podiam, com essa inteligência toda aí da cópia, né, que o macaco tem muito melhor, imita muito melhor, o papagaio também, ter consultado uma pessoa que entende de palavras, seja um homem de letras, seja um publicitário, para dizer, estamos trazendo esse meio de transporte para cá, nos Estados Unidos chama Bus Rapid Transit, como é que podia chamar aqui? Ou então, mas tenha certeza de uma coisa, viram, Poliana e Helena, tenho certeza disso, o povo brasileiro tem uma habilidade verbal impressionante e não demora muito, ele cria uma palavra muito boa para a BRT, pode esperar que vem. Vamos esperar então. O senhor tem alguma sugestão, professor? Ainda não tenho, mas eu estou muito curioso por pesquisar
para ver, por exemplo, o Curitiba criou, né? Ligeiro, ligeirinho. Né? O menor, bom, tem o ligeiro, é o ônibus que vai ligeiramente, ligeiro. Daí um ônibus menor, ligeirinho. O povo é simples. Outro dia perguntamos, Poliana, no programa do Boechat, quando foi inventado, quando Benjamin Franklin inventou o para-raios, ele deu o nome para-raios. Já pensou se essas pessoas vão dar o nome do para-raios? Então os ouvintes mandaram várias sugestões, se fossem os burocratas que tivessem dado o nome ao invento do Benjamin Franklin. É verdade. Ia ficar assim, sofisticado o sistema de condução das descargas elétricas estáticas do espaço sideral. Uma coisa assim, bem comprida e bem complicada. Bem complicada, é verdade. Bom, pelo menos na sigla, pelo menos o pessoal se acostumou já, né? Todo mundo chama de BRT, enfim. Chama mais de BRT do que Transcarioca, ou Transoeste, ou Transolímpica, enfim. Pelo menos a sigla foi palatável. Isso, eu acho, Poliana, que a gente tem que reconhecer que o sistema é muito bom. Eu sou um fã dessa modernização pela qual o Rio está passando, mas que pode ser que os nomes que as autoridades não acertaram, daqui a pouco essa sigla se transforma numa palavra, como foi no caso de CD, que também CD pode escrever, logo estará nos dicionários. Eu já pus de onde vem as palavras como CD, e não mais a letra C e o D, porque então vai ser BRT. De alguma forma vão, se não surgir uma nova palavra, o povo vai dar nome a este tipo de transporte, colocando um similar, um genérico aí. A minha ex-mulher, a professora Sueli Maria Schreiber da Silva, que aliás é mãe da Manuela, nossa filha, ela tem um livro chamado Fala Povo, em que ela recolheu esses modos de expressão em que o povo se manifesta, e resulta isso tudo, essa criatividade popular, em nomes muitíssimo interessantes, mais objetivos, mais claros. Professor Dionísio, vou me despedir do senhor com uma informação aqui de futebol, que o Palmeiras abriu o placar 1-0 contra o Botafogo, 6 minutos do segundo tempo, professor. Poliana, eu celebro, porque eu sou do tempo do Palmeiras com o Firpo Nunes, Ademir da Guia, Dudu, e agora ele está assim parecendo uma alma do purgatório, mais do que isso, uma alma penada. Vamos torcer pelos cariocas, professor. Vamos torcer pelo nosso Botafogo, professor, glorioso. O Botafogo é meu time, no Rio sou Botafogo. Aí, viu, professor? Tem que ficar resignado, professor. Vamos lá. Um beijo, professor. Dá tempo de se dizer a linha do Botafogo, que eu sabia de cor? A linha? Quando eu tinha a sua idade, e era era novinho como você, como deve ser o Leno, que não conheço, a linha do Botafogo era Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Quem é que ia torcer para outras coisas? Não pode. Professor, um beijo. Um beijo para você. Tchau, tchau. Um abraço, Leno. Esse foi o professor Dionísio. Nosso jornal vai ficando por aqui. Para você, uma excelente noite. Tchau, Leno. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Boa noite.